muito confusos, né, René, que a gente está vivendo, tudo muita confusão. É. Como dizia o mestre, um fim de ciclo apodrecido e gasto, né? Acredito que não tenha muito como fugir disso, né? Não sei se você concorda também. Não, eu concordo. Você sabe assim que eu fico lembrando, né, lá nos anos 80, que diziam para a gente assim o quanto que a coisa ia ser difícil, etc. Só que assim, eu confesso que a minha capacidade, a minha inteligência, ela não chegava a tanto, sabe? Hoje eu vejo que por mais caótico que eu imaginava naquela época, hoje a gente acabou assim superando todas aquelas expectativas, né? Porque entraram em cena uma série de fatores que a gente não fazia nem ideia, que essa questão da internet, essa questão da comunicação, essa questão da tecnologia, né, que a gente vivia num mundo onde não existia nada disso, né? E agora, de repente, isso daí acabou acrescentando coisas completamente inesperadas para nós. Tá? Só que, né, o que eu aprendi desde sempre, e eu continuo guardando, eu acho que é o meu lema, que é o seguinte: a gente só evolui a partir do inesperado. Porque é no inesperado Interessante. que a gente mostra quem a gente é. Não é quando a gente está programadinho, já imagina uma coisa, prevê, né? Ou quando a gente é previsível em termos de comportamento, de reação, né? Aí a gente não está mostrando quem a gente é. Mas quando de repente a gente é pego no pulo, né? No susto, e aí a gente tem uma reação imediata, então nessa hora a gente está mostrando realmente quem a gente é. Então, a evolução, ou o avatar, a que a gente espera, Uhum. eu costumo dizer que o avatar esperado é o inesperado, porque é no momento em que ele se manifesta que a gente vai receber, diante das surpresas, a gente vai acabar mostrando quem a gente verdadeiramente é, ou seja, aquilo que a gente precisa consertar, que a gente precisa corrigir, que a gente precisa ver em relação a gente mesmo, e que quando a gente está sob controle a gente não vê, nessa hora então vai aparecer. Né? Nessa hora então a gente vai descobrir quem nós somos verdadeiramente, e é nesse momento que aparece, então, isso daqui é aquilo que você precisa mudar, que você precisa transformar. E a partir do momento que você muda, você transforma, você cresce, você evolui. Aí o avatar dentro da gente, ele vai ganhando proporções, ele vai ganhando volume, né? Uhum. E aí, a partir do momento em que ele desperta dentro de nós, do lado de dentro, aí a gente tem a capacidade de reconhecer ele do lado de fora. Senão, não é qualquer pessoa que chega e fala, eu sou o avatar e pronto. Não é assim, né? Como muitos, né? Como Como muitos já muitos, fizeram. é o que mais tem, né? O E, que mais tem. Aí com a internet, então, né? Então a gente precisa estar muito bem com ele muito bem ancorado dentro de nós. E isso é uma ideia que você constantemente deixa muito claro nos seus vídeos, né? Para quem acompanha. Aliás, vocês todos que estão ouvindo, não deixem de se inscrever no canal do René, acompanhar os vídeos que são realmente muito legais. E você sabe que você falando toda essa parte do que nós somos verdadeiramente, nos últimos tempos me tem perturbado pro lado bom uma ideia de acordo com um vídeo que eu vi na internet que fala mais ou menos assim: se você pegar uma laranja e espremer ela, o que vai sair? Suco de laranja. E se você espremer com toda a força, vai continuar saindo suco de laranja. Se você quiser que saia Coca-Cola, não tem como, porque ela é uma laranja. Ou seja, o que vai sair da gente quando nos espremerem, quando nos apertarem? Se é desespero, tristeza, raiva, quando apertar, isso é o que vai sair. Se é tranquilidade, se é aprendizado, se são coisas, virtudes, é isso que vai sair. Agora, já puxando um gancho, você acredita então que verdadeiramente só nos momentos em que a vida dá essa espremida na gente que a gente consegue ter um breve vislumbre de quem realmente nós somos? Agora você entrou na área da astrologia que eu lido, tá? Ótimo. O que acaba acontecendo? Tá bom, então a gente tem aqueles mapas, os nossos mapas, tá? Então a gente tem aquelas tensões vermelhas, aqueles aspectos azuis, né, falando em termos gerais.
onde as tensões que estão assinaladas em vermelho, elas são os nossos aspectos tensos, tá? Mas elas representam as nossas urgências, tá bom? Uma tensão é sempre uma urgência. Tá? Ao passo, né, que a gente tem aqueles aspectos harmônicos, etc., que eles acabam representando o nosso lado de boa, né, na grande maioria das vezes, é aquilo que flui tranquilamente. Só que o que acaba acontecendo é que as nossas tensões elas sempre prevalecem, tá bom? Isso dentro do aspecto kármico, tá? Porque o que acaba acontecendo é o seguinte: o nosso mapa ele tem uma dinâmica, tá bom? Como que funciona essa dinâmica? A gente tem um aspecto no mapa chamado Quiron, que o Quiron representa a nossa dor existencial. Tá? Isso falando de modo muito superficial, tá? E o que acaba acontecendo? Essa dor, ela é inevitável. Não adianta fazer parto humanizado, fazer coisa desse tipo para que a gente venha numa boa para essa vida, porque essa dor é inevitável. Que dor é essa? A gente estava lá no útero materno, vivendo, onde a gente recebia alimento pelo cordão umbilical, a gente recebia respiração pelo cordão umbilical. Aquele útero ele existia em função de nos nutrir. Nós éramos a razão daquele útero existir, né? E então a gente era suprido de tudo sem que a gente fizesse nenhum esforço para existir. Só que, de repente, a gente... É lindo isso, é a expulsão do paraíso, né? De repente, o que acaba acontecendo, a gente é expulso daquela condição onde tudo existia em função de nós, e o que acaba acontecendo, a gente vem para esse mundo onde a gente vai precisar sobreviver pela gente mesmo. Então, eu vou precisar respirar, mas na hora que eu respiro pela primeira vez, o ar, ele queima as minhas narinas. Eu vou sentir fome, eu vou sentir frio, eu vou sentir medo, eu vou sentir insegurança. Eu estou num ambiente completamente desconhecido, rodeado por pessoas enormes, completamente vulnerável. Sabe? Então, quando a gente nasce aqui, todas essas questões elas são ativadas, tá? Transmitindo para nós um sentimento de impotência, exatamente para que a gente reaja. Tá? Eu preciso reagir àquilo. Então, os meus mecanismos de biosobrevivência eles vão ser ativados dessa maneira. Tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Né? Só que essa dor, esse sentimento de impotência, ele fica registrado num ponto do nosso mapa astral, que é o grande maestro. Tá? Então, se a gente pegar e falar assim, por exemplo, ó, grosseiramente falando, os riscos vermelhos são as nossas nidanas. Os riscos azuis são as nossas escandas, tá? O que acontece? Todas as vezes que o Quiron ele é ativado, tá? Aquela dor, ela ficou registrada num ponto, então a gente vai correr para a nossa necessidade de reagir. Sabe? Que ela é mecânica instintiva, tá bom? E quando a gente faz isso daqui, a gente está ativando um mecanismo de repetição no nosso mapa astral. Então, onde a gente vai correr, para onde que eu vou correr sempre que eu estou inseguro? Eu vou correr para a segurança do passado. E esse passado, o que ele vai representar? Interessante, tá? Esse passado, eles são o quê? Eles são as nossas nidanas. Por quê? Porque o que reencarna são as nidanas. Tá? Porque elas reencarnam para que elas sejam buriladas. Sublimadas, né? Sublimadas, etc. Tá? Então a gente corre primeiro para esses aspectos que são mais instintivos. Tá bom? Então o que acaba acontecendo? Né? Por isso que eu falo, então nessa hora são elas que vão aparecer. Tá? Por quê? Porque a nossa necessidade de defesa. É muito interessante, sabe? E muito comum a gente perceber aquela pessoa que é extremamente frágil, vulnerável. Na hora que ela é ativada, ela fica prepotente, ela fica orgulhosa. Sabe? Por quê? Né? Porque ela precisa se mostrar ao mundo dessa maneira para defender a sua própria fragilidade. Só que o que acaba acontecendo, quando você reage dessa maneira, o mundo responde para você da mesma maneira que você reage. Tá? Então, né, você reage agressivamente com uma pessoa, você vai receber agressividade de volta. Uma lei de Newton, né? É, a lei de Newton. Né? Então, o que acaba acontecendo? Você fica retroalimentando essas nidanas.
tá? Porque eu estou dando uma coisa que não sou eu, mas na verdade sim, né? É aquilo que eu trago dentro de mim que precisa ser trabalhado, Certo. aquilo que está inconsciente, aquilo que eu não, muitas vezes eu nem percebo que eu tenho, tá? Mas o que acaba acontecendo então é que nesse momento a gente vai ficando preso num círculo, tá bom? Então, com a humanidade é a mesma coisa. Então, o que acaba acontecendo? Então, vamos falar de nidanas, né? Volta Uhum. para essa questão. Essas nidanas, elas representam os nossos erros do passado. Tá? É os erros do passado que a gente precisa corrigir para que possam ser sublimadas e etc. Tá? Só que o que acaba acontecendo, então, volto, né? Todas as vezes que a gente fica inseguro, a gente corre para uma situação que acaba repetindo aquilo, né? Então, é interessante, né? Os planetas, eles têm aquela órbita, né, elíptica, e eles vão acabar tocando no mesmo ponto. Tá bom? Então, o céu, através de estímulos, vai jogar a gente em determinados desafios, onde a gente vai ter determinadas reações. Que reações são essas? As reações da queda da Atlântida, as reações da Revolução Francesa, as reações da Segunda Guerra Mundial, as reações do tempo do Cristo, sabe Só assim? coisa Então, tranquila, né, é Renê? só coisa tranquila, porque a gente vai despertar tudo aquilo que no passado ficou pendente a ser Lógico. resolvido. Né? Para quê? Para que a gente possa sair daquilo. Uhum. Tá? Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Pode deixar aqui embaixo também um comentário ou a sua pergunta. Caso ainda não seja um inscrito, considere se inscrever aqui no canal, que a gente se vê no próximo vídeo. Um feliz sempre e tchau!